Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Maincast aqui, hoje com a ilustre presença do professor Alexandre Cidral, ele é o reitor aqui da Univille, de Joinville. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que parar as coisas por lá e vir aqui conversar um pouco sobre a Univille, que é sempre muito gratificante, não é fácil parar as coisas lá, então muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade, né, Marcos e Marco, por conta assim da nossa relação, né, com a Manchester, por conta da nossa relação, eu acho que são duas instituições bem tradicionais, são 58 anos, né, da Manchester, então acho que tem muita coisa em comum aí em relação ao desenvolvimento da nossa região. É isso aí. Só fazendo um update aqui, acabamos de completar semana passada 59 anos. Então, ano que vem já chegamos a 60 anos já. Muito obrigado por ter vindo, Marcão. Obrigado por estar aqui Opa, também. prazer é Obrigado meu. por sentar aqui do lado para a gente fazer essa entrevista com o professor. E vamos, aqui é um bate-papo, tá certo? Maravilha. Tudo bem? Perfeito, Combinado? tranquilo, Muito tranquilo. bom. Bom, Muito então feliz, muito vamos. feliz pela oportunidade também. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Marco. Bom, vamos lá. Começando aqui o papo, professor. Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, falando um pouco ali, sabe, sobre as escolhas acadêmicas que o senhor teve ao longo da carreira, né? E como que foi como chegou até aqui numa trajetória como educador e gestor universitário. É interessante a tua pergunta porque realmente passa um filme, né? Eu sou joinvilense de nascimento, né? Ali do Bucarém, e lá na década de 80 tinha aquela perspectiva assim, né? Principalmente de famílias de trabalhadores, como é o meu caso, né? Meu pai sempre muito defensor que não tem que estudar, tem que ir em frente, porque é dessa forma que a gente vai conquistar as coisas, né? Então, depois de ter feito a educação básica em duas escolas bem tradicionais, né? A creche Conde Modesto Leal e depois o Colégio Celso Ramos, veio uma escolha que naquela época era muito comum, né? A Escola Técnica Tupi. Então eu fui fazer o curso de mecânica, né? Porque naquela época as oportunidades de formação eram restritas, né, na cidade. Então a ideia era essa, a estratégia da família era sempre essa, né? Olha, vai fazer um curso técnico porque se depois você não conseguir entrar na faculdade, você já tem uma profissão, você pode trabalhar, etc. E foi nesse sentido. E aí, ali pelos 16, 17 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu fui na biblioteca Rolf Colin e peguei um livro sobre computação e me interessei pela área. Imagina, né? 1980 e tanto, computador não existia o que tem hoje, né? Não existia internet, não existia microcomputador, muito menos Ninguém smartphone. nem sabia o que era. Exato, computação era um negócio assim de outro mundo, né? Até lembrando, né? O primeiro computador que chegou aqui na região em 1969 foi um IBM para a indústria de fundição Tupi. Que Né? legal. E depois foram abertos alguns birôs de serviço, a gente citou aqui há pouco, né, a Manchester Processamento de Dados era um desses birôs. Então era um mundo à parte, mas eu me interessei porque eu sempre gostei de lógica, de matemática, né? E fui fazer o vestibular. Na época não existia formação em nível superior na área de computação aqui na cidade, então eu tive de ir a Florianópolis. Passei no vestibular, fui fazer computação em Florianópolis. E no meu retorno, trabalhei em software house, trabalhei com desenvolvimento de sistemas, e um dia me convidaram para dar aula, né? E ali despertou, né, um interesse. Aquilo que a gente brinca, né? A docência é algo que, se você gosta, depois você não consegue largar. É algo muito. E eu me encantei pela área da educação. E depois, lá em 96, apareceu uma oportunidade na Univille. A Univille ela estava sendo então credenciada, né? Esse ano fazem 30 anos do credenciamento da universidade, né? Pelo Ministério da Educação. E esse credenciamento exigia a abertura de vários cursos. Então a Univille, naquele momento, 95 e 96, contratou muitos professores
porque havia necessidade de abrir novos cursos. Sim. E um dos cursos que estava na pauta era o curso de bacharelado em informática. E eu, como era bacharel em ciência da computação e já tinha iniciado o meu mestrado também na UFSC, encontrei ali uma oportunidade de entrar na carreira docente do ensino superior, né. Então, o início da trajetória foi esse. No meio do caminho, além da computação, eu decidi fazer um curso na área de humanas. Então eu também sou formado em psicologia, porque eu entendia que na sala de aula, a formação em exatas era a minha base, mas eu precisava ter uma formação humanística para Sim. poder, né, trabalhar com a questão, da aprendizagem. Então eu fiz essas 2 graduações, fiz também uma licenciatura na área de computação, e depois ingressei, então, no mestrado em psicologia também na UFSC e posteriormente o meu doutorado, que foi num convênio da Univille com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, alguns dos professores, entre eles eu, a própria professora Marileia, fez o doutorado dela em engenharia de produção como eu, né, e desenvolvendo uma tese sobre, gestão de projetos, de implantação de sistemas de informação, né. Então, essa foi o início da minha trajetória, e esse ano, então, eu completo 31 anos como professor da universidade, né, e ao longo desses anos, então, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e a gestão. A gestão, apareceu, não, como uma oportunidade. Tive funções de assessor, chefe de departamento, coordenador de curso, e depois, a convite da professora Sandra Furlan, que foi reitora, ela me convidou para ser, vice-reitor numa chapa, né, então fui vice-reitor durante 7 anos. E agora, né, desde 2019, né, junto com a professora Terezinha, que é a vice-reitora, nós estamos aí na gestão, da universidade e da Fundação Educacional, da FURJ. Muito bom, é uma belíssima trajetória e estão fazendo um trabalho também excelente, né? Vai fechar, 2027 fecham 8 anos dessa sua gestão. Perfeito, perfeito, exatamente. Parabéns. Muito bom, professor. Falando um pouquinho de mercado, professor Alexandre, como o senhor enxerga o papel da educação superior hoje frente às transformações do mercado de trabalho e às novas demandas tecnológicas? Não precisa falar sobre o IA, que é um tema super importante, mas a gente tem uma pauta específica na frente. Perfeito, perfeito. A educação superior, em especial, né, a educação como um todo, mas vou falar um pouco mais da educação superior, né, ela está diante de um grande desafio, né, Certo. isso em nível mundial. Eu diria assim, tem uma dimensão aí, sociológica, né, um questionamento sobre o papel da educação superior, e quando eu falo em educação superior, eu não falo apenas do ensino, da formação, mas também, no caso de uma universidade, a gente tem um papel de produção de conhecimento através da pesquisa. Então, nos últimos, eu diria assim, nos últimos 50 anos, mundialmente falando, eh, houve um grande avanço, da tecnologia da informação, né, e junto disso, um maior acesso à informação, ao conhecimento, às tecnologias permitindo, que outros atores, tenham um papel importante na área da educação. Então eu entendo assim que a universidade ela continua tendo um papel importante, tanto no que diz respeito à formação, né, de pessoas, de profissionais, mas, também ela tem, se transformado, porque, o contexto atual, ele é muito diferenciado, né. Eu acho que nós cada vez mais estamos interconectados, cada vez mais aquilo que se falava talvez na década de 60, algo que acontece do outro lado do mundo repercute instantaneamente, seja no campo financeiro, seja no campo tecnológico. Vou citar a pandemia, né, Sim. o nosso primeiro ano de gestão, meu e da Terezinha, 2020, nós pegamos a pandemia, né, Certo. e eu lembro como se fosse hoje. Em dezembro a gente teve as notícias do vírus na China, em 2019, aquilo parecia tão distante. Em janeiro, a primeira notícia de que o vírus tinha chegado ao Brasil, e em março foi o lockdown.
Então, as coisas hoje estão altamente interconectadas, não apenas tecnologicamente. E a universidade, ela precisa se atualizar em termos de formação, né? E eu diria, não só em termos do aspecto tecnológico, né? Mas também considerando competências cada vez mais necessárias pelas empresas, que são as soft skills, né? O trabalho em equipe, a capacidade de se comunicar, a capacidade de inovar, a questão da criatividade. Então, a formação que que está sendo demandada não só para as universidades, mas também para as universidades, obviamente, ela exige um repensar dos currículos, uma forma de maior articulação entre a teoria e prática, para que aquilo que ele vê na universidade, que é a base científica, faça sentido até, né? Hoje nós temos na Univille um bom percentual dos nossos alunos que já são trabalhadores, né? E eles têm uma experiência, eles têm um conhecimento no cotidiano das empresas. Então, como a gente fazer essa articulação, né? Trazendo para a sala de aula, para os projetos, as experiências dos alunos também, e ao mesmo tempo a universidade conseguir dar as contribuições não só formativas, mas também em termos de produção do conhecimento, né? Muito importante, professor. E essa questão que o senhor abordou agora, na verdade, ele vai dando sequência, corrobora com a outra questão que eu tenho aqui em pauta, que é a questão que a Univille tem investido em iniciativas, em metodologias, né, ativas e projetos de divulgação científica, né, como exemplo aí a Univille Conhecimento, né? E como essas ações, professor, elas impactam a formação dos estudantes e a sua interação na sociedade? Eu, por princípio, não só na Univille, mas vou destacar a nossa universidade. Eu sempre falo a nossa porque ela é realmente é da comunidade, né? Sim. Ela não tem um proprietário, ela não é uma entidade privada com fins lucrativos. Então, na Univille, todos os projetos que nós desenvolvemos de pesquisa, de extensão, de ensino, obviamente, talvez fique mais claro na questão do ensino, mas os outros projetos sempre têm a participação de alunos, alunos e professores. Então, ao desenvolver esses projetos, a gente dá oportunidade, primeiro, para que esses estudantes eles possam ter uma relação mais próxima da realidade social, econômica, ambiental, com o qual ele já interage como trabalhador ou ele vai interagir na sequência depois de graduado, né? Certo. Então, esses projetos, eles acabam gerando conhecimento. Conhecimento durante o processo de desenvolvimento do projeto, com a participação do aluno, do professor e da comunidade externa, seja de empresas, seja de órgãos públicos e de entidades sociais. E aí vem um desafio, a gente conseguir fazer a divulgação científica, né? Então você citou há pouco ali um projeto nosso de divulgação científica, que é o Univille Conhecimento, Isso. que tem como objetivo, através do jornalismo científico e da divulgação científica, a gente socializar aquilo que a universidade faz, né? Então, o ano passado nós tivemos um episódio a respeito de água, né? Porque há mais de 20 anos a Univille tem banco de dados de monitoramento das bacias hidrográficas aqui da região, e a água é cada vez mais preciosa, né? É algo fundamental hoje, no futuro. Inclusive, a nossa vice-reitora, a professora Terezinha, ela é uma pesquisadora na área de engenharia ambiental e sanitária e trabalha à frente desse projeto. Nós acabamos também de publicar nesse playlist um trabalho sobre AVC. A Univille tem um biobanco, é o único da América Latina, com amostras genéticas de pessoas que sofreram AVC. E essas amostras, elas são uma referência para pesquisa em nível mundial, porque existe estudos, né? Quais são os fatores genéticos que predispõem uma pessoa a ter o AVC, né? Então, o professor Paulo França, por exemplo, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e inovação, ele
é o líder desse grupo de pesquisa, que publica estudos e comparativos entre a nossa população de Joinville e a população de outros países em relação à epidemiologia do AVC, né? Certo. Outro episódio que nós tivemos, né? O programa veiculou projetos nossos relacionados a incentivo à leitura, né, uma ferramenta importante, né, de conhecimento, cultura. Então nós temos 2 projetos, projeto de literatura infanto-juvenil, o ProLige, e o ProLer, o projeto de literatura e leitura, que incentiva a formação de leitores. Então também esse episódio saiu. Então a ideia, né, é que a gente possa também cada vez mais socializar essas produções para que as pessoas entendam, né, o que a Univille faz. Afinal de contas, isso tem algum significado na minha vida, né? Então, nós temos essa intenção, né, de cada vez mais socializar essas informações, esses conhecimentos, não apenas com a participação do nosso próprio aluno, por exemplo, né, mas para a sociedade de maneira geral, né? Eu acredito que Joinville é um polo industrial muito grande, né? Muito rico. Acredito que tenha muito sei lá, um convênio ou uma aproximação muito grande da Univille com as indústrias aqui de Joinville, onde os profissionais já saem direto ali, ou então, enquanto ainda estão estudando, vão fazendo já os estágios nessas empresas aqui de Joinville. Esse movimento é interessante porque, por nós sermos um município, como você falou, né, pujante economicamente, em termos de indústria principalmente, serviços associados à indústria, a questão da logística. Então, uma parcela considerável dos nossos alunos são já empregados nessas empresas ou estão se capacitando justamente para pleitear uma vaga. E nesse sentido, a gente realmente mantém parceria com uma série de empresas, tanto no sentido de poder oportunizar para o aluno colocação de estágio, emprego, mas também até parcerias no desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão. Que legal. Né? Então, recentemente, a gente fez uma série de projetos com a Deller, né, que é uma parceira histórica da nossa instituição, justamente porque a Deller entendeu que a Univille seria um local em que poderia, através da parceria, contribuir para alavancar as questões de inovação da Deller. E também, não esquecendo, nós temos o nosso parque de inovação tecnológica, o InovaParque, onde nós temos 3 incubadoras de empresas, nós temos empresas instaladas. Hoje quem está à frente do parque é o professor Paulo Bosfield, né? Estamos inseridos no ecossistema de inovação, né? Participamos Legal. inclusive do grupo de governança do ecossistema aqui da cidade e do município. Assim como também temos uma participação lá em São Bento, no Centro de Inovação do Planalto Norte. O campus de São Bento do Sul da Univille, inclusive, atualmente abriga o Centro de Inovação do Planalto Norte, que tem sede em São Bento do Sul. Então, a nossa interação com a empresa, temos ótimos relacionamentos com a CIG, a Jorpem, o CDL, só para citar em Joinville, mas posso citar São Francisco, São Bento, né? Porque essa proximidade e principalmente essa parceria é necessária para que nós, enquanto uma universidade, possamos cumprir a nossa missão de contribuir com o desenvolvimento da região. Né? Pois é, que legal, parabéns. Isso é de fato bem importante. Agora, indo para a parte de liderança, professor, quais são os pilares que você enxerga mais importantes quando fala numa gestão de uma universidade, né? Quais são os principais desafios na parte de liderança ali e os pilares que você considera mais importantes? É sempre desafiador. Eu, particularmente, sempre defendo a visão de liderança como um processo situacional, né? Porque hoje, falando da universidade, né, nós somos em torno de 1.000 colaboradores entre professores e pessoal administrativo. E, inclusive, se nós somarmos os alunos, nós chegamos a 9.000 pessoas diretamente.
É um pequeno município. Há municípios em Santa Exatamente. Catarina que não têm É verdade. essa população, Verdade. né. Então, a figura, do reitor, do vice-reitor, dos pró-reitores, né, é muito importante do ponto de vista de nós conseguirmos, levar, né, a mensagem de qual é o propósito da instituição. Hoje a universidade, ela inclusive em 2026 vai passar por um novo ciclo de análise de cenários, pensando no planejamento estratégico para os próximos anos. Estamos encerrando um ciclo, né? E a nossa perspectiva enquanto liderança é, primeiro, né, como mobilizar as pessoas em torno da finalidade, do propósito da nossa instituição, porque essa é a peça-chave para um alinhamento, né? O alinhamento é essencial para que haja uma certa, eu diria assim, concatenação de esforços, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, o alinhamento não é suficiente. Aí nós temos uma questão que tem a ver com a delegação, o assumir responsabilidades. Em qualquer organização, eu acho que o grande desafio é esse, né? Porque os órgãos superiores, no nosso caso, nós temos acima da reitoria um conselho, né? O conselho universitário, e acima da presidência da fundação, e talvez seja até interessante explicar para as pessoas, né? Nós temos a FURG, que é a Fundação Educacional da Região de Joinville, que é a mantenedora da universidade, é o CNPJ, né? Então, a FURG é uma fundação criada por lei municipal, de direito privado, sem fins lucrativos. Ela tem uma presidência Uhum. e acima dela tem um conselho de administração e um conselho fiscal, né? Então, isso é a FURG. E aí nós temos a Univille, que está ligada à FURG, que é o ente acadêmico, onde nós temos a reitoria e o conselho universitário. Então, as nossas instâncias superiores deliberativas em termos de governança, elas são os conselhos. Tá. E os executivos, no caso, é o reitor e a vice-reitora, que também são o presidente e a vice-presidente da fundação, Uhum. eles são executivos e tem uma equipe. E, obviamente, como toda estrutura organizacional, aí nós temos as gerências, as coordenações, né? A nossa estrutura ela é relativamente enxuta, a gente procura trabalhar em 3 níveis, não mais do que isso. E a liderança, então, ela permeia, né? Como nós trabalharmos o alinhamento estratégico e, ao mesmo tempo, como nós eh, trabalharmos cada vez mais uma profissionalização baseada em metas, em resultados, em processos melhor definidos. Então, a liderança ela tem um papel importante também, eu diria assim, de formação das pessoas, Legal. né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje das organizações, né? Como os líderes poderem trabalhar numa ótica de formação dos grupos, das equipes, Uhum. não perdendo de vista a identidade da instituição, da organização, os planos estratégicos, né? Então é desafiador. Então algumas funções dessa liderança, eu diria assim, é a questão do alinhamento, do direcionamento, eh, da própria questão que nós temos de descentralização, né? Porque as pessoas querem se sentir também participantes do processo e não apenas executores a partir de decisões de cima para baixo, né? Claro. Então, esse é o grande desafio, até tentando trazer para as organizações esse modelo mais em rede Sim. que a sociedade vem se transformando, né? Onde o acesso à informação está mais democratizado, vamos dizer assim, né? E onde no ambiente organizacional isso também precisa acontecer, né? As pessoas terem mais acesso às informações e para auxiliá-los nas tomadas de decisão, obviamente de acordo com o seu nível de responsabilidade e as suas atribuições, né? Muito bom, professor. E me diz uma coisa, falando também de todo o corpo docente, todos os profissionais da Univille,
né? De que forma é trabalhada uma cultura organizacional para que possa fazer um engajamento, né? Ou seja, um alinhamento dos professores, dos alunos e os colaboradores em um propósito comum da instituição. A cultura, organizacional é sempre pautada como um dos grandes desafios para qualquer instituição, Entendo. empresa, né, porque no fundo, a gente vai assistir, um mundo em transformação, a percepção que a maioria de nós tem é que essa mudança está acelerada, e tem estudos que demonstram mesmo que a tecnologia trouxe essa mudança, né, de percepção a respeito do tempo, do timing, né. Então, nessa perspectiva de engajamento, eu penso que, o trabalho, na Univille passa primeiro por uma questão de participação, né, então os nossos conselhos, eles têm representações, eles têm a nossa instituição ela não é de hoje, né, desde que ela foi concebida, como universidade há 30 e poucos anos atrás, e aqui eu quero, fazer uma menção novamente à professora Marileia, né, que infelizmente recentemente a perdemos, porque ela esteve à frente do grupo Rumo à Universidade no final da década de 80, início de 90. Então, desde aquela época, o grupo Rumo à Universidade, que era coordenado pela professora Marileia, tinha essa concepção de uma universidade em que houvesse uma gestão participativa, né, e isso vem acompanhando historicamente. Claro que é uma gestão participativa representativa, né, nós temos representantes nos conselhos no conselho da universidade, dos diferentes cursos, áreas, onde é debatido os temas estratégicos, né. Então, eu acho que a primeira ferramenta é essa, né, para o engajamento e para a liderança é a comunicação, a gente conseguir dar transparência em relação aos rumos e aos desafios que a instituição tem pela frente e sempre terá, e trabalhar a questão ah, da formação, da capacitação dos quadros da instituição, sejam professores ou pessoal administrativo, para que eles desenvolvam competências profissionais necessárias às diversas áreas, né? E também uma lógica, como citei há pouco, eu associo muito a profissionalização a uma maior clareza de metas, de resultados, de planos de ação, de indicadores. Isso, eu diria assim, nunca está pronto, né? A gente sempre está em construção. É vivo, né? É vivo, né? Então, eu diria que desde o credenciamento da universidade em 96, as gestões que foram se sucedendo, né? Professora Marileia, professor Paulo Ivo, professora Sandra, atualmente nós, vem trabalhando nessa direção, né? Por quê? Porque o mercado educacional ele se transformou e se tornou um mercado mais competitivo a partir de 96. Então, nós enfrentamos questões, por exemplo, de concorrência, como outras organizações em outros mercados, né? O aluno, ele é um aluno, mas vocês tratam quase como um cliente também, né? Porque vocês buscam um cliente, né? Ele acaba sendo um cliente no fim das contas. Exato. Então, é importante refletir, né? Em 96, nós tínhamos 3 instituições de ensino superior em Joinville. A FURJ, que estava se transformando em Univille, a Faculdade de Engenharia, que hoje é a UDESC, o Centro Tecnológico, e a ACE. Hoje são 50 instituições. Então, obviamente, essa fatia de alunos, ela não cresceu proporcionalmente, Lógico. né? Então tem uma disputa. E nós, como fundação comunitária, nós não somos mantidos pelo governo, né? Nós temos de andar pelas nossas próprias pernas, seja através da cobrança de taxas e mensalidades pelos alunos, né, dos alunos, seja através de captações de recurso que são feitas pelos nossos professores quando eles, por exemplo, aprovam um projeto na FAPESC, no FINEP, no CNPq. Muitos desses projetos são importantes para viabilizar, por exemplo, a infraestrutura de pesquisa, de ensino, né? Então, uma fundação como a nossa, ela não é mantida
ela não é estatal Uhum. e por isso ela tem de gerar as suas próprias receitas e tem de profissionalizar a sua gestão para que nós não distribuímos lucro, nós não temos fins lucrativos, mas temos de ter resultado Sim, pois é. financeiro positivo, né? Não há É o problema. superávit. Tem de ter um superávit. Precisa rodar saudável, inclusive para pagar os Exatamente. funcionários. Né? Exatamente, né? Então essa é uma característica que depende de um engajamento de todos dentro da instituição, como você perguntou ali, né? De que a gente precisa que as pessoas compreendam isso, né? Olha, atender bem o aluno, né? Acolher as demandas, buscar oportunidades, inovar. Então isso tudo está na pauta da gestão de uma instituição como nossa. Né? E não é só por uma questão também, vamos lá, de sobrevivência, de estratégia competitiva, né, digamos assim, mas também tem a ver com a nossa finalidade. Aí vai lá para a missão Exatamente, da universidade. né? Porque a fundação foi criada com a finalidade lá em 1967 por uma lei submetida pelo então prefeito Bender à Câmara de Vereadores, tá? Qual a finalidade da FURG, né? Oferecer educação para a região em prol do desenvolvimento da região. É essa o nosso propósito, né, formal. A última linha é essa. Né? A última linha é essa, né? Então não é só uma questão de sobrevivência e de só foco na questão financeira. A gente não pode perder de vista a questão da qualidade. Né? Então hoje, por exemplo, nós temos mais de 70 cursos de graduação, seja no presencial, seja na modalidade à distância. Nós temos 4 doutorados, mestrados, né? Enfim, é toda uma estrutura de ensino, né? A graduação é o nosso professor Eduardo Silva, que é o pró-reitor de ensino, né? A gente tem, então, a pesquisa, como citei há pouco, e temos a extensão. A extensão, hoje, a professora Patrícia Magri, ela está à frente como pró-reitora. E o que é a extensão universitária? É justamente fazer essa interação com a comunidade. Então, nós temos estruturas que atendem a população gratuitamente. Né? A clínica odontológica, o serviço de psicologia, o escritório de atendimento jurídico, o ambulatório universitário. Que legal. Né? Uma ação social importante. É uma ação social, a nossa responsabilidade social, até porque fomos criados com essa finalidade. Sim, sim. Eu diria assim, a educação é um bem público, embora ela também possa ser considerada como um serviço. Né? E por ser um serviço, a gente pode cobrar, né? Mas não se esgota como uma mercadoria, né? Porque, antes de tudo, a educação é um bem social. Então, isso precisa ficar sempre claro. Na hora do engajamento, a gente precisa falar para as pessoas. Não, ok, nós temos de pensar nesse nosso aluno, que é alguém que paga, mas não é só isto. Né? A gente vai além disso. A gente vai pensar que a formação oferecida a ele precisa contribuir para que ele seja um cidadão que entenda o papel dele, socialmente falando. Né? Muito legal, professor. Bom, o Marco tinha falado que a gente ia falar de inteligência artificial, né? Chegou esse momento. O senhor falou aqui que o primeiro computador que chegou aqui na região foi um IBM lá atrás, há 30 anos atrás. Tem um episódio de uma conversa entre o Steve Jobs e o Steve Wozniak, que foram os fundadores da Apple, que quando eles estavam pensando no computador, o Wozniak disse para o Jobs, mas eles não querem isso. E o Jobs falou para ele, mas peraí, eles não sabem o que eles querem. O consumidor não sabe o que ele quer ainda, né? A gente tem visto uma evolução da inteligência artificial muito grande, que a gente não faz ideia de onde que vai chegar, né? A versão do 1 pro 1.2 é uma coisa, do 1.3 houve saltos muito grandes. O que a gente tem olhado hoje são saltos um pouco menores. Muitas coisas que foram testadas, elas falharam, então tiveram de voltar lá atrás. Bom, dado esse disclaimer, né? Como que você enxerga o papel da universidade olhando para esse futuro que ora parece tão próximo e ora parece que ainda está muito nebuloso, né, professor? Primeiro, eu sempre proponho uma reflexão.
A tecnologia eu diria assim, é um aspecto inerente ao desenvolvimento das civilizações humanas, né? A primeira, eu sempre penso assim que a primeira grande tecnologia foi a escrita, né? Porque ali a gente conseguiu quebrar o paradigma tempo e espaço, né? Eu escrevo e deixo para alguém em outro momento, em outro local, em outro tempo ler. E isso revolucionou porque através da escrita a gente consegue colocar o conhecimento, explicitar o conhecimento na forma de informação e de qualquer conhecimento, científico, artístico, né? Então, não podemos ter medo da tecnologia. Certo. Nós, seres humanos, construímos tecnologia. Olha o que nós temos aqui ao nosso redor, Sim. né? E aí nós temos de saber colocar a tecnologia no lugar dela, né? Como uma ferramenta, como um instrumento. E aí vem uma reflexão, a serviço do quê? Né? Vou deixar isso no ar porque acho que só isso seria um debate quase Pois é. filosófico. A gente tem um podcast só para ele. Isso. Então, a IA, ela é uma dessas tecnologias. É interessante observar que os primeiros escritos IA foram lá na década de 40, e tudo era muito teórico, né? Eram coisas assim pensadas, como é que vai ser isso, né? E nos últimos, eu diria, 40 anos, houve uma conjunção que é a convergência que a gente fala tecnológica, né? De dois elementos importantes. A capacidade, três elementos. A capacidade de armazenamento se tornou gigantesca, né? Eu trabalhei num computador lá há 40 anos que a memória principal era 16K. E era um computador do tamanho dessa sala. Hoje você tem no teu celular giga, terabytes, né? Então, essa capacidade de armazenamento, graças à engenharia eletrônica, disparou. Assim como a capacidade de processamento, né? O primeiro microprocessador foi ali na década de 70, né? Com uma capacidade mínima. Hoje, né? Os microprocessadores e outra, a computação, ela conseguiu, através das redes, fazer com que os computadores possam trabalhar de forma paralela, sincronizada. Então você potencializa, né? Uma coisa que lá atrás a gente precisaria ter o tal do supercomputador, que ainda continua existindo. Hoje você consegue conectar vários processadores e ter uma capacidade de processamento talvez semelhante a um supercomputador. Então, esses dois elementos, memória e capacidade de processamento, aspectos tecnológicos. Outra coisa, a internet, a interconexão e aí as telecomunicações, né? Então, formando essa teia, permitindo ligar computadores, tudo isso é infraestrutura. Então, essa infraestrutura, redes, memória, processadores, amadureceu e permitiu que aquilo que, em termos de inteligência artificial, fosse antes só teórico, agora a gente tem plataforma para conseguir fazer rodar esse negócio. Tá? Que é a parte dos algoritmos, que a ciência da computação é a ciência dos algoritmos. Então, o que ocorreu a partir disto, né? Eu diria assim, dos últimos 20 anos? Uma infraestrutura disponível, e o software começou a evoluir mais rapidamente. E é interessante observar que a inteligência artificial eu diria assim, são várias tecnologias, né? Então, reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, reconhecimento de padrões, é o caso reconhecimento facial, e tudo isso está convergindo. A robótica. Mais recentemente, um tipo de inteligência artificial se destacou, que a gente chama de inteligência artificial generativa. O ChatGPT é o exemplo, né? Então, hoje, essa rapidez que você falou das versões, né? 1.2, 1.3, 2, realmente a tendência é acelerar, porque a gente tem uma infraestrutura de hardware disponível para potencializar esses processamentos quase em tempo real, né? Se não até em tempo real. E, ao mesmo tempo, os algoritmos. E aí vem uma discussão também. Os algoritmos, eles acabam sendo propriedades intelectuais. Sim.
Então a Google está desenvolvendo o seu, a Microsoft a sua IA generativa, e assim por diante, né? E a corrida é quem é que vai ter o melhor. Sim. Porque tem um outro dado que eu esqueci de comentar há pouco. Além do hardware, hoje a gente tem disponibilidade de informações, que era uma coisa que não tinha. Porque a IA generativa é, na verdade, um algoritmo estatístico, Exato. probabilístico. É isso, em suma. Então, nós na universidade estamos já com isto na pauta. O ano passado nós fizemos uma imersão com 25 lideranças da Univille para conhecer um pouco melhor o que que é, né, para começar a desmistificar isso. Porque, como em todas as áreas do conhecimento, né, inclusive a área financeira, Sim. essas tecnologias, essas ferramentas vão ser incorporadas. Né? Inevitável. Inevitável. E na educação também. Só que eu volto à minha questão: qual é o lugar que ela deve ocupar? Porque a curadoria humana do que a IA generativa produz, ela é essencial. Porque como é probabilístico, estatístico, está sujeito a erro. Pois é. Então daqui a pouco você faz uma análise financeira, coloca lá na IA. Mas não é garantia de que Sim. tem uma probabilidade de erro, né? Quem é que vai fazer a curadoria? Até o momento, né? Talvez no futuro. Somos nós. Somos nós. Tem que ter alguém a- para fazer isso. E por isso nós temos de ter formação para isso. Pois é. Tem que estar preparado, né? Né? Pegar um balanço, né, de uma empresa e analisar a capacidade de investimento, ok, alguém pode dizer assim, é só numérico. E não é, né? Vocês que são da área sabem disso. Né? Tem outras variáveis que, por hora, a IA generativa talvez não consiga dar conta. Então, nós na universidade, nós estamos começando realmente essa discussão. Veja, o ChatGPT, ele foi lançado em 2022. Foi uma coisa absurdamente rápida, né? Hoje já está no topo dos sites mais acessados no mundo. E agora os concorrentes estão lançando Gemini e Sim. por aí fora. Então, realmente é avassalador isso que você falou, a questão dos versionamentos, da capacidade, da potência. E ela é generativa por quê? Porque ela é capaz de gerar novas informações. E esse é o grande diferencial. Não é um algoritmo comum, que só pega dados e dá uma saída a partir das entradas de forma simples. Através das probabilidades, ele conecta. E nessa conexão, como eu falei, está sujeito a erro. Então, nós, humanos, temos um papel e a universidade precisa se preocupar com isso. Qual é o papel do Exato. nosso aluno Se preparando. nesse universo? Exato. Porque, e aí, na verdade, conforme o senhor ia falando, a gente tinha que fazer alguma coisa, um podcast só para isso, tá? Porque é um tema que, ainda mais o senhor vindo da tecnologia, então tá falando com pessoa que realmente sabe, Profundidade. né? Tem profundidade no tema. E aí, eu vou pedir licença, Marco, só para a gente se aprofundar um pouquinho só nesse negócio aqui. Eu vindo para cá, no avião, eu nunca tinha assistido o que está no Netflix, O Dilema das Redes. Não sei se o senhor já assistiu. Não. Né? O que ele fala? Né? Ele fala da onda das redes sociais ali, como Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, né? E como isso, a ideia para a criação disso foi para facilitar a vida de todo mundo, mas como isso ele trouxe uma doença, né? Que todo mundo fala sobre isso, sobre a gente ficar muito tempo nessas redes sociais, né? Agora vamos então para essa parte da inteligência artificial do ChatGPT ou do Google. Hoje, se eu vou pesquisar alguma coisa, eu não vou. Eu até para algumas coisas vou no Google, mas quando eu preciso de algo mais parrudo, é claro que eu vou no ChatGPT, né? Isso vem para facilitar, mas assim como a onda que teve das redes sociais e que ninguém pensou que isso poderia ser algo ruim em determinado momento, o senhor enxerga que tem algum antídoto para algo ruim que possa vir com a inteligência artificial? O senhor é psicólogo, né? Então, o senhor vê que a OpenAI ou o Google, eles estão olhando para esse antídoto para os problemas que vão vir, para que não caiam nos mesmos erros lá das redes sociais? É crucial essa tua pergunta.
Eu vou primeiro por um caminho, né, que é o caminho mais regulatório, Tá. porque hoje no mundo existem diferentes paradigmas de regulação que estão acontecendo. Um paradigma mais liberal é o norte-americano. Os norte-americanos estão partindo de uma ideia assim: deixa acontecer, vai para a justiça e a gente vai ver o que vai ser feito. Os europeus que saíram na frente, eles já são mais prescritivos. O marco legal europeu da IA já está definido claramente o que pode, o que não pode, sempre com uma variável chamada risco, né? E inclusive existem riscos psicossociais, né? Aí estão incluídos a questão das populações vulneráveis, a questão do adoecimento, né? Então a Europa já tem uma postura eh, e é mais colegiado, né, porque é um grupo de países. A China, pela visão estatista que tem o sistema chinês, já é mais diretiva o Estado, né? O Estado define a regra e é assim que vai funcionar, tá? O Brasil já tem um projeto, né, de regulação no Congresso Nacional, já passou por uma, se não me engano, pelo Senado, ainda está em discussão. Então, essa é uma questão chave, não só para as empresas, porque vai definir diretrizes de governança da IA, essa é uma discussão, Isso. governança de inteligência artificial nas empresas. Afinal, e aí não é só nas empresas, né? Nos órgãos públicos, nas universidades. Como é que, quais são os limites? Até onde vai? Um funcionário pega o chat GPT, para entregar um relatório para o seu chefe e manda o chat GPT fazer, né? E aí, né? Como é que fica? Porque tem questões, por exemplo, que não estão resolvidas em nível mundial, que é da propriedade intelectual. Porque o IA generativo vai buscar essas informações, em especial, na rede, na internet. E tem muita coisa publicada que tem propriedade intelectual. Como é que fica? Então, tem aí um vácuo ainda que a gente não conseguiu e vai levar um tempo para acomodar, até porque não existe uma uniformidade de entendimento no mundo. Talvez ali no futuro a OMC defina alguma coisa, enfim, mas a ONU, sei lá, mas ainda está meio longe. Está um pouco distante Está um disso, pouco né, distante, professor? né? Até porque tem uma discussão chave. Quanto mais você regula, há quem compreenda assim, mais você dificulta a inovação. Exatamente. E países como o Japão e Estados Unidos defendem um ambiente menos regulado para facilitar a inovação. Então tem um debate. É uma linha muito tênue, né, professor? Mas saindo dessa questão da governança, indo para a vida social, né? Veja, a gente no Brasil tem um exemplo próximo, recente, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é a finalidade dessa lei? É principalmente proteger o cidadão pela apropriação dos nossos dados de forma indevida. Sim, sim. Ela está inspirada na legislação europeia. Então, eu entendo que vai haver um momento dessas questões de preocupação com a saúde mental, né, que talvez haja repercussões no nível jurídico e legal, né? Mas isso não é suficiente, né? Aí vem a questão do compromisso ético das empresas e das pessoas. Até o desenvolvimento, né? A gente está falando com o reitor de uma universidade, que até o desenvolvimento do aluno, né? Vamos lá, né? Eu tenho 44 anos. Na minha época, quantas vezes eu fui na biblioteca para pegar lá e fazer o trabalho na mão, né? Hoje é impensável você fazer qualquer coisa parecida com isso. O Google facilitou e hoje eu tenho uma sobrinha que está na 8ª série. Ela Usa o as chat ferramentas que GPT. hoje que estão Exatamente. Então ele te dá um negócio ali, nós adultos já somos, a gente consegue fazer essa curadoria, né? disponíveis. Agora aí pro jovem ali, acho que é um avanço muito grande a tecnologia, mas eu acho que vai ter que ter uma intervenção ali de alguma forma para que isso seja muito mais benéfico do que vá para o lado que não é bom. Eu te diria, essa questão da saúde mental. Então, eu acho que tem um público prioritário aí que é a infância e a adolescência. E aí remete aos pais, aos responsáveis.
Há estudos, né, e o Jonathan Haidt, que escreveu A Geração Ansiosa, é um livro muito interessante de ler. Ele é um psicólogo social, ele tem um posicionamento, ele entende que as crianças pequenas, até 6 anos, não deveriam ter acesso. Porque é justamente quando o seu aparelho neuronal está em desenvolvimento. Nós somos um ser que nasce imaturo. Então a gente tem ali até os 5, 10 anos ainda uma maturação neurológica. E a exposição precoce a tantos estímulos, ela pode trazer prejuízos. Isso está sendo estudado, não tem comprovações fechadas, né? Então o Jonathan Haidt defende que e tem a partir de uma determinada idade eh, com supervisão, né? Os pais têm de Então, supervisionar, né? Agora, para nós adultos é mais complexo até, porque nós temos talvez de nos reeducar em alguns, né? Qual é o momento de a gente fechar o computador e não, agora qual o limite, né? eu vou fazer outra coisa, né? Então, aí nós temos uma discussão mesmo psicológica mesmo, de autoconhecimento, de autodisciplina, né? E no âmbito organizacional, também como a gente criar mecanismos para que as pessoas que trabalham na organização, elas consigam, né, elas gerenciar isso, né, e de forma adequada, porque o excesso de tela, isso já está comprovado cientificamente, ele é prejudicial à saúde, né, por N razões. Então, existem hoje já alguns indicativos de como criar certos controles na tua vida pessoal e profissional para, né, digamos, dosar, né, não virar uma adição, né, um vício, né, porque isso também hoje já está caracterizado. Existe nos manuais de psiquiatria o vício em tecnologia, o vício em internet, o vício, né? Isso, e tem tratamento e tal, mas aí já é um caso mais crônico, né? Exato, exato. Tá? Professor Alexandre, na educação, né, tem uma vertente que chama educação financeira, né? E nós da Manchester gostamos bastante de falar sobre o tema, né? Somos da área, né, da parte financeira. A gente gostaria de saber do senhor, a sua opinião, posicionamento, como está a educação financeira no Brasil? Como está a evolução dela, se ela está melhorando, o que precisa melhorar? Na visão do senhor, como é que está essa questão, atualmente? Houve um avanço, né? Hoje existem diretrizes nacionais para a educação, no nível da educação básica, né? A educação básica abrange, né? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então nós temos aqui em Santa Catarina, por exemplo, as diretrizes estaduais de formação, né? Dos currículos do ensino médio, do ensino fundamental, e prevêem a disciplina de educação financeira. Assim como no município também, os municípios estão incorporando. Eu penso que esse é um passo importante, mas não é suficiente, né? Porque o desafio é, primeiro, na minha opinião, formar as pessoas, os professores que vão trabalhar essa temática, porque por vezes até o próprio professor não tem o domínio, né, do que é educação financeira. Mas também, eu diria assim, eu acho que são programas amplos, né, para o cidadão de maneira geral, né? Então, na nossa universidade, eu estou lembrando aqui da professora Jane Floriano, que é do curso de Economia, né? Ela desenvolveu durante alguns anos um projeto de educação financeira, né? Levando para as comunidades, para a população de maneira geral, né? O que é essa educação financeira. Então, eu diria, nós conseguimos já institucionalizar na educação formal, né, no âmbito do Estado, dos municípios, né,
Mas é muito importante que a gente conseguisse ampliar isso, inclusive, realmente com o trabalho, o apoio das instituições financeiras, Perfeito. né? Porque é um conhecimento, e não só um conhecimento, mas algumas habilidades que talvez as pessoas não tenham acesso em grande parte, né? Então, acho que esse é um desafio e é uma necessidade. Não tenha dúvida, e nós concordamos totalmente com isso, professor, tanto que nós temos aqui na empresa, né, um trabalho que é o Intercompany, aonde as empresas nos chamam para fazer a apresentação e falar sobre educação financeira para os funcionários das empresas, né. Então, os nossos assessores são muito convidados para isso, para essa finalidade, né, e a gente considera muito importante. Já deixar aqui, viu, Marco? Você falando aqui, ele falando lá, vamos deixar aqui um compromisso, né? Isso. Nós nos colocamos à disposição da Univille, porque a gente trabalha com isso, nós somos, é o nosso trabalho, e vamos falar da XP. A XP nasceu como uma empresa trazendo educação financeira. A gente falou sobre o crescimento do mercado financeiro. A XP, ela tem um papel fundamental para esse crescimento. E a educação financeira, ela também tem um trabalho muito importante nisso. Então, aqui, firmando um acordo, É isso aí. vamos Ótimo. deixar É uma oportunidade. nossos assessores aqui, nossos advisors aqui, estão à disposição da Univille para ir lá conversar com os alunos que estão chegando. Acho que é um papel. Manchester nasceu em Joinville há 59 anos, então a gente também vê como nós somos participantes disso, tá? Então a gente se coloca à disposição aqui dentro do podcast. Aí, você está ouvindo? Verdade. Então a gente se coloca à disposição para ir lá Assina fazer embaixo. algumas, assim embaixo, né? Para fazer algumas palestras. Excelente. Vou até ilustrar uma situação, né? E aí não só na Univille, né? Há vários cursos que a perspectiva é ele ser profissional liberal, né? Uhum. Um engenheiro, um médico, um psicólogo, um cirurgião dentista. E por vezes a formação ela está focada na parte técnica específica. Agora, eu sempre dialogo lá com os alunos da psicologia. Olha, se vocês vão abrir um consultório, empreender, não é assim. E é um outro universo. E a questão financeira, como é que eu coloco o negócio de pé e mantenho coração, ele? né, do negócio. Coração. Então, esse tipo de parceria é essencial realmente para os futuros profissionais que estão fazendo graduação, para eles entenderem, né, que às vezes o sonho de ter um negócio próprio, para se concretizar, passa pelo pragmatismo, né? Como é que é o caixa, né? Quanto entra, quanto sai, quanto é que fica para investir, e assim por diante. E esse é um conhecimento que, infelizmente, não está assim na formação de maneira, até na casa das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa tem um sonho, entra na graduação, tá, eu vou ser publicitário, e daqui a pouco, poxa, mas eu quero abrir uma agência de publicidade. Não é tão simples assim, Pois é. né? Precisa ter um planejamento. orçamento. Exatamente. Tem muitos cursos, né? Odontologia, a parte de psicologia mesmo, a parte do publicitário também. Realmente tem que ter um plano estratégico aí, e a parte financeira ela é um ator muito importante dentro desse plano estratégico. Eu diria esses dois elementos, né? A questão inovação e empreendedorismo, e a educação financeira. São as bases, né, para você, não apenas quem quer empreender, né, um negócio, mas até uma carreira. Né? Como é que ele vai se planejar em termos de uma carreira que tenha sucesso, né? Então, é um conhecimento necessário, né? E que precisa se transformar em habilidades, né? Como é que eu faço para a coisa acontecer, né? Pois é, professor, a gente está terminando aqui o nosso papo, mas o senhor citou um livro, não sei se vai ser esse mesmo livro, só que eu gostaria que o senhor citasse aqui uma série que o senhor viu e gostou, indica aqui para quem está assistindo, um filme também e um livro. Então, esses 3 conteúdos aí que o senhor pode citar aí. Queima-roupa. Esse eu não coloquei porque eu gosto. Esse eu não mandei antes, Você não tá. que eu gosto realmente que fique quase que de calça curta ali. O livro eu vou reforçar esse que eu citei. É uma leitura
tranquila, né? Embora o autor ele se baseou em dados de pesquisa, e é uma pessoa que tem uma uma carreira de científica, o Jonathan Haidt, que em português está como A Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa. É um livro interessante, não apenas para quem tem filhos, pensando nas crianças, mas para nós mesmos, né? O quanto a tecnologia e o mundo em que nós vivemos eh, criou um ambiente em que essa percepção de aceleração ela está muito presente e o quanto isso pode ser risco para a saúde mental das pessoas, né? E ele fala sobre essa discussão e dá dicas, né, em relação a como gerenciar, como criar alguns mecanismos para tentar, porque nós, principalmente nós que vivemos no mundo urbano, né, mas também no rural, mas principalmente no urbano, a gente não vai poder dizer assim, não vou usar, né? Pois é. A gente está bombardeado. Então, mas como a gente criar limites, né? Então, acho que A Geração Ansiosa é um livro interessante. Em relação a um filme, eu vou falar de um clássico, assim, porque eu lembro que quando ele passou, né, a gente foi talvez surpreendido, e que é o Matrix. Ah, legal. Porque Porque eu nunca assisti esse filme. É. Porque a gente vive num momento que parece que aquilo que estava no filme está se concretizando, né? Esse monitoramento, essa coisa de você abrir o celular e já vir uma mensagem dizendo o que você tem que para comprar e tal, né? Então, claro, é um filme, tem um apelo lá de Hollywood, né? Mas eu acho que traz assim umas questões interessantes, né, para a gente refletir, né? E numa época, eu acho que é a década de 90, né, que a internet já estava se estabelecendo, mas não tinha a dimensão que tem hoje, né? Então, o Matrix, eu acho Eu vou que pegar essa dica. Muito eu não bom, assisti. hein? Você assistiu? Eu também não assisti. Então, deixa eu ver. Agora fiquei curioso. Eu também vou assistir. é um filme bom porque é de ação também. É, atores Sim, bons sim, e tal. sim. Exato, né? Tem um misto ali. E a série, olha, agora você me pegou de calça Costuma curta. assistir série? Eu costumo, assim, mas eu normalmente assisto as séries para devagar, sabe? Nossa. Então, essa dica, ela pode ser também para você sair do seu ambiente. Por exemplo, eu gosto, olha o que eu gosto de assistir, professor. Eu gosto da série Everybody Hates Chris, que é Sim. aquela série ali, quando eu tô almoçando, né, eu gosto de colocar para assistir para realmente parar de pensar Relaxar mesmo. para relaxar, sabe, Marco? Então pode ser uma série que você. Mas eu lembrei de uma que eu não finalizou, eu assisti recentemente e tá para a nova temporada, né? Que é a Pluribus. Pluribus. Assim, novamente é uma questão do futuro entre utopia e distopia, né? E tem horas que tem uma narrativa meio lenta, então pode ser que algumas pessoas não gostem, né? Mas acho interessante porque traz uma problematização, não vou contar, obviamente, a história, mas sobre o que afinal de contas, o que caracteriza o ser humano, né? E eu faço uma conexão, quando eu vi o filme, muito com a discussão mesmo freudiana, né? De que a gente tem uma pulsão de vida, né? O amor, o querer estar junto, mas tem uma pulsão de morte, da agressividade, e para Freud essas duas coisas estão combinadas, não tem como a gente dissociar. O ser humano é uma mistura dessas duas coisas, né? E essa série ela traz uma provocação, né? Como é que nós viveríamos num mundo em que todo mundo se ama? E que está tudo em paz, né? Enfim, o que isso implicaria, né? Não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou. Né? Eu achei Deixa a curiosidade. eu achei meio provocativo, assim, sabe? Porque a gente tem um ideal, né, de humanidade, né? Mas ao mesmo tempo, né, se a gente olhar em alguns desses autores psicólogos, né, ou psicanalíticos, eles vão sempre insistir, mas não a violência, né? A agressividade não é violência. A agressividade ela é inerente ao ser humano, porque eh,
até para nós nos alimentarmos, a gente destrói outro ser vivo, É. né? Então, assim, como fica isso, Olha né? só. Se a gente... É profundo, é profundo. Que legal! É. Essa eu também não assisti, mas eu vou procurar. Achei bem legal. Achei bem legal. Professor, obrigado por ter vindo aqui, mas antes de te agradecer, eu vou pedir para. O meu filho tem 19 anos, né? Ele saiu do colégio e já ia engatar uma faculdade de psicologia, de 5 anos. E aí nós sugerimos, a minha esposa e eu, que ele fizesse uma temporada na Europa para poder, quando voltar, é isso mesmo que eu quero fazer, né? Então, eu peço que o senhor fale com esse jovem de 17, 18, 19 anos, que está prestes a ingressar na faculdade, como que ele pode, uma dica de como que ele pode talvez escolher o curso dele, ou uma sugestão como que você escolheu o seu curso, mas como reitor de universidade, essa é uma época bem complicada e que vai definir muita coisa na sua vida. Então, essa sugestão final sua para esse jovem de 16, 17, 18 anos que está entrando na faculdade. E é interessante que a pergunta veio a calhar, porque eu, como psicólogo, né, hoje afastado por conta da gestão, mas eu trabalho com orientação profissional, né? Um primeiro aspecto, né, mesmo que alguns acham que isso é uma redundância, autoconhecimento, né? Quais são os teus interesses, quais são os teus gostos, quais são as suas aptidões? Aptidão é algo que eu vou desenvolver em habilidade, né? Às vezes, talvez não consiga fazer isso sozinho, tem de procurar um orientador profissional para trabalhar esse autoconhecimento, né? E o segundo aspecto, além do conhecer a si mesmo, é realmente conhecer o mundo daquela profissão. Veja, não é conhecer o curso, porque o curso não se confunde com a profissão. O curso ele te habilita a exercer uma profissão, mas não é a profissão. Então conversar, né, com pessoas que trabalham naquela área, o que que essas pessoas fazem, quais são os desafios, quais são as oportunidades, porque às vezes nós temos alunos que eles vão, fazem o curso e, infelizmente, depois, ao exercer a profissão, eles, poxa, mas não era o que eu queria. Porque realmente o curso é a formação que a gente procura sempre aproximar da realidade, né? Mas tá no mundo do trabalho, né? Exercendo a função de psicólogo, de professor, de publicitário, de engenheiro, é outra realidade. E outra, lembrar que cada profissão abre portas para uma infinidade de coisas, né? A gente não pode se definir apenas pela graduação que a gente fez, né? Ser psicólogo é além de ter feito o curso de psicologia, né? Então, eu diria autoconhecimento, informação profissional e, a partir disso, também duas observações. Diante da longevidade que nós vamos ter cada vez mais, né? E da diversidade de coisas que o mundo está oferecendo, uma carreira ela pode transitar, a gente pode transitar numa carreira por várias áreas, Sim. né? Então eu vejo que você escolhe uma profissão com 17 anos, ou um curso, melhor falando, mas não significa que você vai morrer fazendo aquilo, né? Ao longo da tua história, tu vai construir outras oportunidades. Mas é importante que você tome uma decisão mais madura e tenha foco e termine o que você começou a fazer. Legal. Né? Isso é essencial para poder ter uma bagagem e agora com essa bagagem, como você falou, como mochileiro, né? Tenho essa bagagem, agora eu vou adiante para agregar outras coisas. Legal. Até para que tenha um propósito, né, professor? Eu Exatamente. cito exemplo, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis pela Univille. Olha que legal. Né? E eu escolhi Ciências Contábeis porque eu já trabalhava no mercado financeiro como gerente pessoa jurídica, né? E emprestava dinheiro para empresas. E eu queria saber se as empresas estavam em condições de tomar aquele crédito, né? Então, eu fui fazer Ciências Contábeis para saber analisar balanço. Né? Então, meu objetivo, meu propósito de Ciências Contábeis saiu para essa finalidade.
né? Tanto que eu fiz o meu TCC nessa área e depois até fui lecionar, né, sobre na docência sobre análise de balanço, porque realmente e atendeu muito o meu propósito, né? Então foi com objetivo. Acho que o jovem ter um objetivo, né, faz toda a diferença, né? Concordo com você, é essencial. E lembrar que eu sempre penso que a, a vida é uma jornada, né? E o importante é a gente poder, a cada passo, usufruir do que a gente vai encontrando e agregando, né, nessa jornada, né? Isso aí. Professor, muito obrigado. Marco, obrigado por ter participado do Eu que papo. agradeço a oportunidade. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor. Satisfação muito grande. Espero que você tenha gostado e espero que você também tenha gostado. Acho que o papo foi bem legal aqui. E não esqueça de seguir nossas redes sociais, Manchester Investimentos. E espero que a gente possa fazer mais papos como esse, que foi muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição para a gente continuar aí as conversas. Maravilha. Um abraço, viu? Valeu.